o senhor Newton César de Oliveira Santos. Olha, agora apareceu um negócio diferente aqui, Márcio Roberto. Olha, gravação iniciada. Tá vendo o contador aí? Eu tô vendo. Então, o Skype acho que mudou, né? Para quem não sabe, a gente grava isso no Skype. Bom, tem muita gente que reclama, fala que o Skype é pré-histórico, como é que vocês ainda usam o Skype? Mas funciona bem. Somos, assim, um pouco, como posso dizer, antigos. Mas muita gente não conhece. Acho que, lógico, que outras ferramentas muito mais recentes dão um banho no Skype, mas não é verdade, né? Nos atende muito bem, ele tem se modernizado muito e agora ele mudou, oferece esse reloginho aí no centro aí. Vamos ver, vamos tentando se adaptar à tecnologia. Bom, vamos lá então, né? Mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 143 e o título é O Conhecimento Intuitivo. Então, eu não lembro exatamente de onde adveio essa inspiração, cara, mas eu acho que existe um aspecto interessante que é justamente uma prevalência do conhecimento intelectual ou do conhecimento adquirido dentro dos meios oficiais. E quais seriam eles, né? Assim, os meios acadêmicos, né? Os meios científicos, a forma estruturada de acordo com o que o mundo ocidental oficializou como a forma correta, né? E existem outras formas de conhecimento que são muito mais velhas, muito mais perenes, né, do ponto de vista de validade em termos de existência, né, ao longo das eras, que vão ficando para trás, né, e a gente vai simplesmente amputando, né, essa forma de conhecimento por uma série de preconceitos, por uma série de coisas, inclusive, que eu já fiz muito, infelizmente, cara, tenho que confessar aqui na frente de todo mundo, coisas, né, que a gente acaba fazendo justamente por uma influência, uma forte influência cultural, que é esse menosprezo pelos povos antigos, né? Que eu, óbvio, também reconheço que muita coisa avançou, né? Tivemos também os nossos méritos, né, da civilização ter conquistado inúmeros avanços em diversas áreas, né? E em muitos aspectos a gente superou, e ainda bem que isso ocorreu, né? Muitas mazelas, muitas misérias do passado, mas também é muito perigoso a gente jogar tudo isso numa vala comum e achar que os nossos antepassados eram pessoas ignorantes, né? Pessoas envoltas em crendices ou em superstições que levavam elas às, sei lá, às mais absurdas consequências e, sabe, e achar que tudo é menosprezível e que você não pode simplesmente considerar a importância de tudo aquilo que ocorreu antes de nós. Um cara que inspirou o seu nome, né, um tal de Isaac Newton, já dizia, né, que ele só era aquilo que ele foi devido ao fato de estar sobre os ombros de gigantes. Então, também acaba sendo muito importante para nós ter esse olhar um pouco mais cauteloso, um pouco mais minucioso a respeito daquilo que ocorreu antes de nós, para que a gente não cometa essas injustiças que, infelizmente, a gente acaba cometendo. Eu confesso, né, mais uma vez dizendo aqui que eu mesmo já fiz isso e me arrependo amargamente, porque era uma visão idiota, uma perspectiva bastante arrogante em relação a achar que somente nós somos o ápice, o cume, né, a epítome de um avanço e de um conhecimento, de uma clareza de pensamento que não se compara com nenhuma outra civilização. Isso é um erro crasso. E então acho que é importante a gente voltar ao passado com esses olhos e peraí, vamos tentar ver aqui, será que a gente entendeu exatamente o que eles quiseram dizer ou a forma como eles pensavam? Dá para jogar tudo na mesma vala comum? Não dá, né? Então, assim, vamos avaliar isso com calma. Então, a partir daí, eu fui pensando a respeito dos aspectos que perduram, né? Como as filosofias perenes, né? Certos aspectos arquetípicos ou impressões meio que estampadas dentro desse universo dos arquétipos, do inconsciente coletivo, onde parece haver padrões que ultrapassam a questão do tempo ou a questão regional meramente cultural e, em essência, perduram por serem verdades perenes, né?
Então, lógico que culturalmente ou regionalmente a coisa vai adquirir uma roupagem diferenciada, vai variar bastante. Se você for se ater à literalidade de certas mitologias, obviamente vai variar muito, né? E vão parecer até contraditórias. Mas se a gente for escavar aí ao longo da história e procurar por certas convergências, a gente vai conseguir encontrar muitas. Então, é mais uma tentativa de a gente elucidar essa questão do conhecimento intuitivo, separar também um pouquinho do conhecimento intuitivo individual, que eu também acredito existir, e eu acho que um é consequência do outro, mas aí fica mais complicado, porque temos as nossas idiosincrasias, as nossas tendências, os nossos vieses, e aí é mais complicado a gente falar disso, porque cada um tem o seu estilo, a sua percepção e o seu modo de ver as coisas, mas também acredito ser possível haver uma percepção que ultrapasse os limites individuais, tanto é que existe, né, o que a gente está falando aqui do aspecto coletivo. Mas, enfim, é mais ou menos por aí que eu queria começar a falar para você. Não tive tempo de ler mais uma vez, né, na correria. Eu elaborei o texto, passei para você e não consegui elaborar nada em relação a isso, mas já passo para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos ver se a gente consegue surfar nessa onda. Vamos embora. A gente dá um jeito. Acho que a gente dá um jeito. Não, muito bom. Te ouvindo, eu acho que tem pelo menos duas razões pelas quais a gente tem esse comportamento de menosprezo com relação aos povos primitivos, né? Acho que primeiro é o conceito distorcido de que evolução ou maturidade é só científico, é só racional, é só cognitivo. Então, teoricamente, não dá para comparar. Essa sociedade que a gente está agora, ela sabe mais, ela conhece mais, supostamente, da grande realidade com E maiúsculo do que aqueles povos. Em termos absolutos, em termos gerais. É claro que é muito fácil a gente dizer, pega qualquer um daquela época de 10 mil, 5 mil, 3 mil, 2 mil, 500 anos atrás e coloque para viver hoje na nossa sociedade, essa pessoa não teria condição nenhuma de viver. Verdade? Verdade. O oposto também é verdadeiro. Pega qualquer um de nós e coloque para viver naquele mundo de 10 mil anos, a gente pereceria em um dia, né? Então, era outro tipo de vivência, outras coisas. Então, eu acho que um dos fatores é esse. O segundo fator é que essa parte que a gente vai entrar agora de intuição, que escapa tanto do racional quanto do sensorial, é uma grande zona cinza que dá vazão a delírios, a mitologia com M minúsculo, com desvios, com alucinações. É verdade. Eles, por exemplo, era comum fazer sacrifícios humanos? Era comum fazer sacrifícios humanos, que para a gente é uma coisa absurda. A gente só pode fazer interpretação desse tipo de coisa se a gente conseguir se colocar naquele contexto daquela época e como eles entendiam aquilo, né? As sociedades do futuro vão olhar para nós hoje e vão ver várias das coisas que a gente acha normais como absurdas, né? Como a gente acha que escravidão era normal e até 300 anos atrás era normal, né? Então, enfim, tem uma zona cinza aí que a gente vai entrar agora que é legitimamente complexa porque escapa dessas duas coisas que eu acho, que é o racional e o sensorial. A gente tende a dizer que eu só confio, é só real aquilo que eu posso sentir. Eu posso cheirar? É real. Eu posso tocar? É real. Eu posso ouvir? É real. Ou eu posso pensar a respeito? É real. Saiu disso, a gente entra nessa fase que a gente tende a menosprezar porque tem abusos, tem distorções, tem uma série de coisas, junto com aspectos da realidade que só podem ser percebidos nessa esfera cinza, que é pouco considerado, que é o que as grandes filosofias perenes resgataram e vêm contando essa história há milênios. Então, acho que é legal, inclusive, então, a gente fazer, já que você tocou nisso, inclusive a gente pode pegar até o exemplo dos sacrifícios humanos, né? Como a gente sai dessa esfera percebida ou intuída, né, para uma ação, um comportamento adquirido ao longo do tempo, em função disso que foi percebido, né? Então, por exemplo, né, talvez em um enraizamento mais profundo desse nível de percepção intuitiva, a questão do sacrifício, do sacro ofício, né, de se exigir algo caro
ou o esforço que é bastante intenso para se alcançar algo, né? Algo tem que ser sacrificado, e aí, a partir daí, o sacrifício humano surgiu como uma deturpação ou de um mau entendimento de algo que foi intuído como importante para se realizar algo. Então, vamos encurtar, vamos pegar um atalho, vamos sacrificar as pessoas. Tô chutando, tá? Mas talvez seja uma forma de a gente interpretar e entender por que as distorções ocorrem ao longo do caminho, partindo-se do princípio que não há má intenção e simplesmente apenas uma falha ou uma falta de capacidade de enxergar a coisa de uma forma mais ampla, né? Então, lógico que a gente for considerar as interferências deliberadas, né, as inserções, por exemplo, em textos considerados como sagrados, com intuito de manipulação, a gente vai entrar em uma outra esfera que vai fugir da temática central, e lógico que são outros tipos de distorções que não é isso que a gente quer. Não é que eu não acho que seja válido, tá? Mas eu acho que vai fugir muito daquilo que a gente quer centralizar aqui nessa conversa, né? Mas voltando, então eu acho que essa questão de como você percebe, como intui as coisas, obviamente anterior, né? Então acho que é bom a gente falar a respeito disso, como a gente está retornando ao cerne da questão, em termos de, primeiro, de reconhecimento, porque muita gente acha que a intuição não existe, né? Então você pega uma pessoa super cética, vai falar, não, você fala de intuição, enfim, é uma crendice popular, não tem nada a ver, esquece, né? Até que passa por uma experiência extraordinária, uma experiência insólita, né? Que a gente poderia denominar fora daquilo do eixo que seria considerado como aceitável dentro dos meios acadêmicos ou culturais, seja lá o que for, e a pessoa é obrigada a fazer duas coisas: ou passa a considerar, né, a intuição como algo realmente que existe, né, que incide sobre a realidade de uma forma, às vezes até muito maior do que a gente percebe, porque justamente por não considerar como possível, não presta atenção, ou você simplesmente ignora. Realmente não aconteceu. Por quê? Porque não existe. Então, como é que isso pode ser verdade? Vou colocar para baixo do tapete e vou continuar na minha vidinha aqui enfim, com a minha forma de ver as coisas, da forma como eu achei que deveria ser, e vou ignorar os novos dados ou as novas evidências, né? Então, acho que esse é um aspecto importante a ser enfatizado aqui. Outra coisa que é interessante a gente teria menos, para a gente continuar a conversa, ter uma ideia básica, um conceito básico do que a gente está falando. Então, vamos tentar fazer isso junto, né? Nós estamos falando de um fenômeno ao qual se deu o nome de intuição, que seria um tipo de conhecimento a partir de vamos lá fazer junto isso, não é racional, não é sensorial, Então, mas aí que tá. Essa parte eu acho isso que é escorregadio. Escorregadio, porque assim, vamos considerar então os sentidos, os 5, né? Mas eu acho que, então assim, vamos tentar conceituar. Não é sensorial, mas é sentido. Então, porque é preciso ser sentido de alguma forma. Se você não sente de algum jeito, você não percebe. Então, assim, é sentido de alguma maneira, mas não necessariamente pelos sentidos convencionais. É isso que você quer dizer? Isso. Beleza. E a partir dos quais esses sentidos convencionais nos dão, pelo exercício constante, desde que a gente nasce e vem aprendendo, nós sabemos o quanto podemos confiar neles ou não. Exemplo, eu sei que eu tenho miopia. Eu sei que a minha miopia não me atrapalha em estar conversando com você, porque o computador, a tela está a 1 metro de mim. Mas se eu for dirigir, vai me atrapalhar. Eu vou precisar de lentes corretivas. Então, eu sei o quanto eu posso confiar. Eu sei, algumas pessoas souberam o que é perder o olfato quando pegaram o Covid. Elas nunca tinham percebido isso antes. Meu pai, com 84 anos, precisa de um aparelho de surdez. Ele sabe a diferença entre a capacidade de audição com ou sem aparelho. Então, é possível confiar. A intuição, eu acho que aí a gente entra na zona cinza. Algumas vezes, mesmo que a gente confie todas as vezes, as respostas a essa confiança não são tão confiáveis quanto a confiança que a gente tem nessas sensações dos 5 graus. Nem todas respondem positivamente. É isso que os materialistas vêm e cravam, porque para o materialismo, A mais B é igual a B mais A e não tem furo, não vai falhar. E muitas dessas intuições
como exemplo de intuição, como pré-cognição, acaba falhando. Algumas pessoas têm uma sensação de pré-cognição que acabam se confirmando. Elas sonham, elas intuem, elas têm uma visão que acaba vindo a se concretizar. Ótimo. Depois a gente pode até vir a dizer o que é isso. O futuro existe, não existe, a gente pode até bater um papo um dia. Mas não é sempre que acontece. Com uma que falhe, já questiona todo o espectro das outras 9 que dão certo. E é legítimo que pelo menos se abra o questionamento. Né? Então, por isso que essa que eu chamo de zona cinza, que é meio complexa, ela existe aí. Por outro lado, vou juntar agora uma bola, depois você entra comigo se você achar válida ou não. Em inglês tem aquela expressão de gut feeling, que muitas vezes dizem que a intuição vem dessa parte do chakra, do plexo solar, ali do chakra umbilical. Onde é isso? A parte do intestino, uma série de outras coisas. Será que é coincidência que depois do cérebro, o intestino é o lugar onde existem mais neurônios? Não deve ser, talvez por acaso. Ou quando a gente está tenso, quando a gente está sob uma forte emoção, onde é que a gente sente a coisa? Né? É ali, é nessa parte baixa mesmo. Deve haver alguma relação. Deve haver, que não é só física. Né? Esse é o aspecto que, de novo, entramos na zona cinza. Quando a gente sai do físico, os materialistas gritam, mas já, com todo respeito a eles, já sabemos que a realidade com R maiúsculo não se reduza só a isso. Nós estamos entrando em outras maneiras de tentar medir, sentir, atuar e exercitar nessa realidade com R maiúsculo que vai além do materialismo. E a intuição é uma dessas ferramentas. Isso tem sido sentido nas civilizações coletivas e individuais há milênios. E a gente só está reproduzindo aqui e conversando aqui sobre o que muita gente conversa há milênios. Não, concordo contigo. E isso pode cair, talvez, inclusive, em certas misturas, né, com superstições, com crendices, e que daí eu acho que entra na repetição ou no entendimento de que uma coisa se repetirá sempre da mesma forma, e aí você já não questiona mais, porque já aceita aquilo como um dogma, enfim, e aí a coisa passa a ser simplesmente aceita, engolida de fora para dentro, não de dentro para fora, como a intuição deveria ser, né? Sentir, intuir, acho que é por aí, porque eu estou percebendo, embora a percepção não seja muito clara na forma de descrever, por isso que talvez, que eu me lembro no texto, tenha escrito que, no texto descritivo, né, do vídeo, né, que eu passo o tema, de que é uma forma, é um conhecimento sentido, né? E ele não é preciso, de fato, né? Não traz muita precisão, mas ele indica, ele aponta para o norte, ele aponta para um direcionamento, né? Como é a ideia da simbologia, né? Como é a ideia de um símbolo que ele não representa um fim em si mesmo, ele aponta para uma direção que se encontra além dele. Então, nesse sentido, por exemplo, a gente pode fazer aqui uma revisita, por exemplo, daquele episódio que a gente estava falando a respeito da simbologia da morte, a clássica simbologia da morte, que você tem lá, né, um ser encapuzado com uma foice. Então, o que é interessante? Eu nunca pesquisei, nunca fui atrás disso, mas a gente já tinha levantado essa bola, né? Por que não outro instrumento que poderia proporcionar a morte e foi resolvido colocar a foice, né? Sei lá, poderia ser uma espada, poderia ser uma lança, né? Sei lá, qualquer outra coisa que representasse, sei lá, o fim da vida, né? Ou seja, a representação de que ó, a partir dali já era, mas não, uma foice representando um instrumento de colheita, né? Essa ideia, né, de colheita. Então, talvez, seja lá de onde que tenha vindo isso daí, houve primeiramente uma intuição, ou seja, um conhecimento intuitivo, né, de que, opa, chega o momento onde você morre, onde você é recolhido, o seu aspecto dissociativo, ele volta a ser reintegrado à natureza de alguma forma, e todas as suas experiências passam a estar compartilhadas em uma esfera muito mais ampla, onde a sua individualidade ela é dissolvida e a natureza absorve aquilo como forma de conhecimento. Então, é interessante você pensar por aí, né, como um aspecto da simbologia, se bem interpretada, e você tem pessoas, né, o próprio Campbell, lá atrás, né, falou sobre o poder do mito, num livro super prestigiado, dessas ideias que eram sentidas e expressadas talvez em forma de arte, né, expressadas em determinados símbolos, né? Talvez o símbolo da cruz também a gente pode avaliar, né, como um símbolo cristão que tem o seu significado próprio, e por aí vai.
Então, a simbologia talvez tenha sido uma forma de você não deixar isso se esvair, né? Por aí, por quê? Pelo aspecto subjetivo, é muito fácil se perder, mas ao dar uma simbologia para aquilo, opa, você pelo menos não deixa escapar totalmente, está ali a ideia, por mais que ela não seja literal, ela seja simbólica, ela fica ali guardada, né? Então, eu acho um aspecto interessante também. Muito bem colocado. E mais, sabe que me ocorreu? Imagina, vamos imaginar especificamente no caso da morte, dessa figura que acaba representando, que seria uma figura quase que global, me atreveria a dizer. Acho que todo mundo mais ou menos interpretaria desse jeito. Digamos que uma pessoa sacou isso. Essa pessoa ela teve uma visão, um entendimento, uma experiência que vai além simples observar alguém morrendo. Ela necessariamente foi além daquilo e conseguiu captar isso e registrar isso de uma maneira simbólica muito precisa. Genial. Sim. E se não foi contestada e sobreviveu ao teste do tempo, foi corroborada e reforçada por outras pessoas que experimentaram isso também e que é assim mesmo, esse símbolo é válido, vamos embora. Um exemplo que eu dei até no papo que eu tive no domingo, já tive com você outras vezes e tive no domingo com algumas das amigas que a gente se encontrou. Hoje, o símbolo global de um disco voador é reconhecido por todo mundo como alguma coisa que é extraterrestre. Ninguém vê o símbolozinho, por exemplo, que está no WhatsApp, como achando que aquilo é uma nave norte-americana. O símbolozinho Discord é um arquétipo já planetário moderno sobre vida extraterrestre. Assim como a cabecinha do Gray já é um alienígena, reconhecida mundialmente. Impressionante. Ah, mas é forçação de barra da cultura americana? Sim, mas se expandiu do mundo e foi absorvido. Pode ver, não tem olhinho puxado como chinês, não tem, é aquele modelo. E é assim que a gente vai criando mitos que representam coisas que as pessoas estão vendo, observando ou culturalmente produzindo. E é intuitivo. É intuitivo e é interessante porque recai naquela ideia, a gente está falando sobre coisas abstratas, então a possibilidade de coisas, de insights escaparem é muito grande. Mas, mais uma vez, a gente recai na questão da simbologia de que, apesar de a gente entender, ou pelo menos eu e você entendermos que possam existir várias raças e vários biotipos, talvez várias configurações daquilo que nós poderíamos entender por seres extraterrestres e coisas assim. Se você entender o símbolo como uma imagem que aponta para uma direção e não como literal, por mais que essa simbologia tenha sido adotada mundialmente, nós sabemos que ela não é literal. Então, assim, você olhar de uma forma rápida para uma imagem, né, que te remete a algo, mas não tomar a imagem como esse algo, né? Então, acho que isso é importante em todo tipo de simbologia. Quer ver outra coisa interessante, corroborando o que você falou? Se eu falasse agora, tenta imaginar a imagem do que seria o homem de Neandertal. Nenhum de nós viu nenhum cadáver, porque a gente só viu os ossos. Mas na mente de todo mundo verá uma pessoa troncuda, com uma clava na mão provavelmente, né? Muito barbudo, hirsuto, e é o que a gente intui. Legal, representa aquilo. Como seria a representação de um ser humano hoje? É muito diverso, a gente não tem. Pode ser um chinês, pode ser um africano, pode ser um branco nórdico, todos são válidos. Uma pessoa dos povos primitivos, amarela, não temos, está tudo variado, a gente tem uma gama enorme, né? Todos nós representamos humanos. Talvez aquela figura do Leonardo da Vinci, né, que é aquele homem estilizado, que inclusive acho que você viu para uma nave aí que foi enviada ao espaço, uma sonda espacial, não é como Voyager, a Voyager, né, como uma simbologia da humanidade e tal. Homem virtuiano. Mas então, é branco, tem o cabelo laço, a ideia que a gente tem de Jesus. Mas é bem interessante como algumas marcas, simbologias pegam, outras não. Né? Como é que perguntar para um chinês, como é que você precisaria um homem chinês? Um ser humano. Vai ser como ele vê a turma dele, assim por diante. Né?
Mas voltando à questão do conhecimento intuitivo, né? Então a gente pode, a partir de agora, avaliar como que, por exemplo, diferentes mitos em diferentes épocas, em diferentes partes do planeta, por mais que tenham uma mitologia bastante peculiar, acabam tendo, em essência, muitas similaridades, né? Então, isso é possível de ser estudado, inclusive, né? De forma bastante rigorosa. Então, se a gente não se ater à literalidade de todos esses mitos, a gente consegue perceber certos conhecimentos de base, de fundo, ali que podem ser garimpados e perceber. Então, a gente percebe que, apesar dessas distâncias, apesar do tempo e apesar das características particulares dos aspectos regionais envolvidos, há ali um pano de fundo que parece ser comum a todos, né? E daí a ideia de filosofia perene ou de um conhecimento intuitivo, digamos assim, né? Essas coisas se convergem. Muito interessante. Uma vez eu acho que eu cheguei a comentar um dos livros do Ken Wilber, chama O Olho do Espírito, em que ele diz que existem 3 maneiras de acessar o conhecimento: o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. O olho da carne seria a ciência. Tudo que é inerte, tudo que existe assim, a gente pode medir, trabalhar, olhar e absorver conhecimento dali. O olho da mente seria tudo que a gente pode cranear e elaborar, teorizar, inferir a respeito do que a gente está observando. Não necessariamente só com os olhos físicos, mas com o que a gente pode... Por exemplo, a gente não está... O James Webb nos dá indicações de o que está acontecendo e a gente interpreta aquilo e, usando leis, matemáticas, equações, a gente consegue chegar muito próximo dessa verdade. Mas existe o olho do espírito, que envolve coisas que vão além, fazem parte da realidade, mas vão além dessas 2 outras maneiras de obter conhecimento. E envolve isso, envolve intuição, sacada, precognição e uma série de outras coisas que vão além dessa parte e entram nessa zona cinza que a gente estava falando agora há pouco, que faz parte, sim, da realidade com a E maiúscula. Outra coisa que eu queria passar, que eu me lembrei anteriormente e depois esqueci, é sempre bom a gente lembrar que sempre que a gente está falando de qualquer outra coisa, tudo está inserido em campos, nada é individual. Então, existe esse corpo físico nosso, tem um campo de atuação e tem outros corpos, não vamos cair na discussão aqui se são 3 ou 7 ou 12, não é essa a questão, mas existem campos, e esses campos interagem o tempo inteiro. Nós, vivos com os não vivos, com os animais, uma série de coisas. E nessa interação que faz parte dessa realidade, alguns de nós têm mais ou menos capacidade de percepção desses campos. E alguns vão muito longe, vão muito além do que a gente imagina. Concordo. E tem tudo a ver com a própria ideia de profundo, né? Usando a ideia do Kybalion, né? Assim como é em cima e embaixo, né? Da mesma forma que a gente pode falar sobre o profundo, né? O Brahma, a gente pode falar sobre o Atman, que é a versão dissociada de Brahma, né? Que é o espírito humano também tendo a sua porção de profundidade, que em teoria é infinita, né? Ou seja, do aspecto subjetivo para dentro, também é um para dentro entre aspas, porque não existe uma relação aí geométrica, dimensional, nem nada disso, não há um fim estabelecido. Então, essas fronteiras, elas acabam sendo porosas, maleáveis, flexíveis, entre o individual e o coletivo, né? No aspecto mental, não há uma fronteira muito bem definida. Então, vai se saber, né? Se você é habituado a fazer esse exercício de ir para dentro, a possibilidade de você perceber mais coisas é muito maior do que aquele que fica concentrado apenas na porção, né, no topo da montanha consciencial, que é a parte do ego, que é a parte intelectual, e não saem dali nunca, né? Tem pessoas que são assim, eu fiquei muito tempo da minha vida só nesse pedacinho, né, e agora, aos pouquinhos, estou aprendendo a fazer esse exercício de adentrar. Tem um aspecto interessante, que é aquela ideia, né, de fazer a diferenciação que eu falei no início, que eu acabei me perdendo. Eu queria voltar nisso, para ver se você concorda comigo ou me ajuda a elaborar melhor isso, que é a questão da diferenciação entre intuição e crendice ou cisma. O que é interessante, e eu vou usar o meu, que é a única referência que eu tenho mais clara, que é a minha própria experiência, né? Falar das experiências dos outros fica realmente muito complicado.
de recentemente ter percebido algumas intuições legítimas, né, de coisas que ocorrem sem você planejar, né, e isso é importante. Eu acho que esse é o aspecto muito importante da intuição, que é aquele insight que, opa, ele é espontâneo, né, você não força, ele vem sem você estar esperando por aquilo. E eu acho que a cisma muito pelo contrário, você se antecipa já, sabendo que a intuição ocorreu algum dia, então você meio que, na ansiedade, você vai criando antecipadamente, sem sentir, você vai se atropelando nisso, e fala, não, agora eu acho que vai acontecer tal coisa, ou isso, ou aquilo, seja lá o que for, em função de uma experiência prévia que você teve. Então você meio que tenta repetir aquilo de forma artificial, né? Porque percebeu aquilo, achou legal, achou interessante, ou aquilo de alguma forma mexeu com o seu ego. Eu tenho poderes paranormais, eu consigo perceber as coisas, e a partir de agora eu vou apostar mais. Você faz isso de uma forma mecânica ou artificial, e você se antecipa em relação à sensação sentida. Então, acho que é uma boa diferenciação entre você perceber, não estou dizendo que é a forma única de se fazer isso, mas é a que me ocorre no momento, é de você fazer estabelecer esse divisor de águas entre cisma e superstição de um lado e a intuição legítima, né, ou o conhecimento intuitivo do outro, dele surgir de forma espontânea, né, e você está sempre atento, né, mas esse estar atento ele não pode antecipar a sensação, ele tem que estar naquele estado de alerta, e talvez aí a ideia, né, de estados meditativos, né, de você estar sempre presente, estar sempre perceptivo em relação ao que está ocorrendo com você, seja a dica para a gente não avançar no sinal e ficar à espera, no aguardo de que alguma coisa, né, dê o sinal para você. Recentemente passei por experiências assim, de que simplesmente, eu falei, não, isso é isso. Né? E inclusive dividi até com a minha própria namorada, ela falou, mas da onde veio, né? Eu não vou entrar no mérito porque envolve terceiros, tá? Envolve outras pessoas que não é legal, não é legal entrar no mérito aqui. Mas eu falei para ela, olha, eu não sei, mas para mim me pareceu muito certo de que vai acontecer isso aqui com essa pessoa. E aconteceu, cara, depois. Né? Passou menos de uma hora depois e aconteceu aquilo que eu falei. E ela olhou para mim assim, caramba, você estava certo, né? Eu falei, mas foi intuição, porque assim, não foi nada que eu elaborei, a pessoa passou na minha frente e eu senti aquilo. Então, aconteceram outras vezes. Então, eu acho que é uma boa forma de diferenciar. Esperar pela sensação, também ficar esperando não é o ideal, mas assim, estar atento, né, para você não também, se você tem um preconceito por aquilo, você não vai conseguir observar, porque não vai estar nem percebendo, nem vai estar atento a respeito disso, mas à medida que você está atento, percebe, sente, e aí ao sentir, você pode presumir que é uma intuição, ou se você se antecipa e quer repetir a experiência, aí sim passa a ser uma cisma, porque você está se antecipando à sensação que deve ser anterior à conclusão gerada. Né? Bom, bem colocado, eu concordo. Indo além que você falou, pegando o teu raciocínio, se vem, eu acho que essa parte da intuição, no nosso entendimento social, está vinculada com algum tipo de ação. Eu tive a intuição, alguma coisa vai acontecer, uma ação, um verbo, seja comigo ou seja com outra pessoa. Né? E aí tem dois aspectos que você falou. Vou pegar o exemplo de você. Eu senti isso e deve acontecer aquilo, ou espero que aconteça aquilo, do insight para a expectativa de que algo venha a se concretizar, sem passar pela interpretação, sem passar pela craniada. Isso é importante. No momento que passa pela interpretação, eu acho que aí cai nas várias armadilhas, essa que você falou, uma delas. Eu vou tentar reproduzir situações legítimas que aconteceram no passado, forçar um pouquinho pelo teorema de Lacochambre, e dizer, não, é por aí mesmo, é uma intuição, e estou querendo forçar a barra, estou querendo fazer alguma coisa desse tipo. A gente deve fazer muito isso. Auto-engano deve acontecer direto. Eu acho que uma intuição legítima necessariamente passa pela não interpretação, pela a percepção de que algo pode vir a acontecer ou acontecerá e virá. Uma das razões que também me ocorreu quando você estava falando, pelas quais a sociedade não vê muito bem essa parte intuitiva, seria que
acabou virando um chavão e um clichê cósmico do tipo, siga a sua intuição. Parece receita de astrologia barata que cabe para todo mundo, qualquer símbolo, a qualquer momento, a qualquer dia, né? E se por acaso o seu dia foi ruim, é porque você não seguiu a sua intuição. E vai aparecer, e a gente é capaz de criar várias justificativas para explicar aquilo que deu errado. E não é por aí. Eu acho que é uma interpretação, de novo, uma interpretação muito rasteira de um tipo de conhecimento que faz parte de nós e que nos ajuda a entender a realidade, mas de uma maneira muito enviesada. Ah, sim. Muito. Mas veja, eu acho que também concordo contigo, mas para reforçar ainda mais isso que você vem falando, e talvez a gente mais recentemente tenha recaído ou caído, né, nesses enganos, o fato também de não olhar para trás no aspecto histórico e entender que a porção intelectual, e aí eu apelo inclusive para os episódios anteriores que nós fizemos, ela é muito recente em termos de conquista pelo ser humano, né? Então o intelecto é um atributo recém-conquistado, né? Tanto é que ele é bastante instável ainda, né? Mas esse poder de metacognição, ou seja, de um pensamento autorreflexivo, né? Eu simplesmente não estou aqui com fome, mas eu penso por que eu estou com fome, o que isso me gera, não é simplesmente a sensação em si, né? Porque é interessante que, né, se a gente pensar em alguns aspectos mais primevos, né? Sei lá, talvez algum animal aí, ele não vai pensar a respeito da fome, simplesmente vai sentir fome, vai comer, né? E acabou. E a gente, a partir daí, deriva outras coisas, né? Por que eu estou com fome? Eu preciso de dinheiro para comprar comida, eu sem dinheiro para comprar comida, o que eu deveria, como é que é o meu estilo de vida, e por aí vai. Então, você vai criando camada em cima de camada a respeito daquilo. Bom, mas voltando, é uma questão ou uma eclosão que ocorreu, a gente ainda não sabe ainda direito como, tanto é que no episódio anterior a gente especulou a respeito disso ter sido uma interferência, né, artificial ao longo do caminho, recente, né, por volta de 50 mil anos. Então, o que aconteceu antes disso, né? Ou seja, o conhecimento intuitivo ele é muito mais antigo, muito mais primordial em termos de existência dentro da espécie humana e, quiçá, outras espécies derivadas e ancestrais comuns que tivemos aí, a partir dos quais, sei lá, Neandertal, outras espécies também puderam fazer esse seu caminhar ao longo da evolução e ao longo desse processo de exploração da consciência. Então, é legítimo por aí também a gente parar para pensar e valorizar um pouco mais e não amputar um amplo aspecto de nossa existência simplesmente por causa de um preconceito muito mais atual em relação ao pico de um momento histórico que a gente acha que sempre está, né? Sempre, talvez as sociedades contemporâneas, né, em cada período, sempre acha que conseguiu chegar no ápice, né, fictício de alguma coisa, né? E nós não seríamos diferentes, também pensamos assim. Então, acho que é importante também ter esse peso histórico, de olhar para trás e perceber e, sabe, reconhecer de que, poxa, ao longo de toda a história, a maior parte do tempo, o conhecimento intuitivo era tudo que a gente tinha, né? E aos trancos e barrancos chegamos aqui, né? Então não pode se menosprezar isso, né, nesse nível que, infelizmente, a gente acaba menosprezando. Muito bem colocado. E se a gente for fazer aquele exercício de relações, de novo, assim como a gente relaciona, a gente não coloca como causa e efeito, mas a gente relaciona a consciência com o cérebro, a gente também pode lembrar que o que a gente tem em comum com as outras criaturas deste planeta que vieram antes de nós, os répteis, as aves e os anfíbios, a parte do cérebro reptiliano estava lá, que é bem instintiva, e a parte do límbico estava lá também, que é bem sensorial. O neocórtex vem depois, é o que nos diferencia lá para frente, nos diferencia dos mamíferos lá na frente. Mas isso devia estar desde o começo lá em todas essas criaturas, dos anfíbios, dos répteis, dos mamíferos, das aves, a gente tem em comum. E fazia parte do pacote Office que a gente recebeu lá atrás para poder sobreviver. Com certeza, com certeza. Hoje, o nosso grande inimigo são
com perdão da comparação. As pessoas vão entender o que eu estou falando. Duas pessoas sentadas numa moto com capacete, hoje representam ou duas pessoas que estão entregando comida ou dois bandidos que estão fazendo um escaneamento da área para poder vir nos assaltar. Isso é isso. Há milhares de anos eram tigres de dente de sabre e outras criaturas para as quais a gente não tinha defesa. A gente tinha que estar o tempo todo em alerta, ou não o tempo todo, mas em determinado momento em alerta e sabendo interpretar sons, interpretar vento, interpretar cheiros, como os outros animais fazem até hoje quando estão naquele ambiente natural. A gente não está mais no ambiente natural e perdemos isso. E fazia parte, com certeza, das ferramentas que a gente tinha nesse pacote Office, essa parte da intuição, que veio, continuamos trazendo até hoje, mas ela está bem eclipsada por causa do materialismo, por causa de outras sensações que a gente tem. E como ela... Outra coisa também que é muito interessante, como a gente não pode lançar mão dela o tempo inteiro, se a gente podia no passado, nós perdemos. E quando lançamos mão agora, e muitas vezes, por interpretarmos, ela acaba não se concretizando, porque ela foi retorcida, ela deixa de ser totalmente confiável para muitas pessoas. E uma pena, porque é uma ferramenta a menos de poder entender a realidade, de poder atuar sobre ela, experimentar sobre ela. Verdade. É empírico, muita coisa é empírica. A vida é empírica, né? A vida é empírica. Erro e acerto aqui, todo mundo, todos nós. E faz parte disso. Parece que a maturidade, a sabedoria vem em aprender com os erros e refinar a maneira de tentar evitá-los no futuro, usando de todas as ferramentas disponíveis, inclusive essa intuição. Isso que a gente deu o nome de intuição. Também me ocorre uma coisa enquanto você estava falando, eu não sei em que momento que você falou que gerou esse insight, eu não sei buscar essa origem, mas me veio a imagem dos xamãs, né? Como você havia mencionado no episódio anterior também, você tem registro de xamãs, por exemplo, na Sibéria, mas também em outras localidades, como nos Andes, são localidades muito diferentes. Mas o que elas possuem em comum é essa ideia de que haveria a capacidade de uma pessoa mais velha da tribo de ter conhecimentos específicos em contato com a natureza e, através desse contato, promover a cura, por ter acesso a aspectos subjetivos que talvez a tribo inteira ainda não conseguisse ter, mas a pessoa mais velha ali, ou a pessoa, digamos, experimentada nessa área em particular, teria acesso a esses aspectos mais subjetivos em contato com a natureza e, a partir dali, poderia promover a cura ou promover estados alterados de consciência, seja lá o que for, mas era uma figura que você tinha como uma espécie de um conselheiro, uma pessoa para a qual, né, o pajé nas tribos brasileiras, das indígenas brasileiras. Então, assim, embora os tempos sejam diferentes e as localidades completamente diferentes, havia essa característica de fundo, esse pano de fundo, né, que a gente pode também colocar no cesto aí do conhecimento intuitivo, que levavam para a mesma direção, apesar... Então, assim, não uma filosofia, nesse caso, seria um comportamento perene, digamos assim, que sobreviveu ao longo das eras, por mais que, né, a gente vive no mundo moderno, etc., ainda existem xamãs, ainda a coisa perdura, né? Então, acho que essa é uma outra característica dessa resiliência desses processos todos, de darem essa característica de ser um legítimo conhecimento intuitivo, porque ele sobrevive, inclusive, né, a faca, a lâmina da faca de Ockham, né, cara, do conhecimento moderno, e por mais que muita gente adoraria eliminar da face da Terra, não vai adiantar, vai continuar a existir mesmo depois que a gente vai embora, né? Muito bom exemplo. E olha só, são figuras reconhecidas pela comunidade, não são considerados charlatães, são reconhecidas, têm sua autoridade reconhecida, e se não trazem sempre, em todos os casos, uma cura física, no mínimo trazem um alívio espiritual e no mínimo trazem uma espécie de explicação / justificativa / entendimento do qual a situação que está sendo vivenciada se originou ou vai descambar em.
em todas as culturas. Na América do Sul, em todas elas, eu tive condições de estudar algumas. Na África, não precisamos nem falar. E na Sibéria, tudo. Os nomes mudam, mas essas figuras que representam isso, que tinham esse acesso a essas outras realidades e podiam trazer, eram pontes entre essas realidades e traziam conhecimento e entendimento do que estava acontecendo, em âmbito individual e em âmbito coletivo. Fazendo parênteses, inclusive, aqui, né, uma coisa bastante interessante, que você há um tempo se debruçou muito sobre os livros do Castanheda, né, que ele também, né, mantinha contato, né, com o xamã mexicano, né, que o levou a determinados conhecimentos completamente intuitivos, mas aí com a ajuda, com o suporte, obviamente, de substâncias psicodélicas, mas, né, uma esfera completamente intuitiva ali, não tinha nada de racional, não tinha nada de empírico, empírico assim, no sentido, desculpa, é empírico, mas não no sentido de empirismo utilizando os métodos científicos. E muitas vezes ele dava a interpretação a seguinte: o Casanova perguntava, mas por que essa combinação de plantas? Por que isso? Por que tanto disso, tanto aquilo? Ele diz, não sou eu que estou falando, ela que está falando comigo. Ela está conversando comigo, está me dizendo quanto é e que é. Então, imagina o tipo de interação que está rolando ali. Para gente é magia. Mas olha que interessante, né? Vamos pegar esse aspecto que você mencionou agora, vamos tentar destrinchar ele, porque eu acho que é importante, cara, porque a gente recai numa série de preconceitos e a gente taxa coisas assim como pessoas idiotas, mas na verdade quem está sendo idiota é a pessoa que está chamando aquilo de idiota. É muito maluco, né, cara? Porque você se acha o inteligentão, né, a pessoa sábia tal, e taxa coisas desse tipo como de pessoas incautas, burras, pouco inteligentes, mas na verdade é o inverso. Você pode pegar literalmente essa ideia qual que era o nome do xamã, você lembra? Dom Juan. Dom Juan. Ele fala, não, são as plantas que falam comigo. E aí você, pum, né, você já conclui rápido, né? Ou seja, pum, né, literalidade total, né? Porque para você o mundo são zeros e uns, né? Ou seja, é um mundo achatado da literalidade. Como assim? Planta não fala, que idiota, né? Só pode ser uma crendice popular tal. Tá, tudo bem, sabemos, né? Estamos cansados de saber que as plantas não falam, mas, poxa, vamos tentar interpretar, vamos tentar ir mais a fundo. O que o Dom Juan quis dizer? Há ali subjacente algum tipo de comunicação, não é literal, a planta não está falando realmente para ele com palavras, né? Mas há ali um conhecimento subjacente onde há uma comunicação, uma interação, uma relação dele, com a consciência dele, melhor dizendo, e o aspecto subjetivo, a consciência dissociada da planta, onde é possível haver essa interação e a comunicação acontece. Então, não é a fala propriamente dita. Então, isso, cara, isso é completamente disseminado em tudo que nós fazemos, né? E a gente acaba ficando enclausurado dentro, né, dessas paredes extremamente grossas do nosso cativeiro consciencial por causa desses preconceitos absurdos, né? E dessa maldita literalidade, né? De a gente amputar, inclusive, experiências fantásticas por causa desse preconceito idiota, né? Nossa, que imbecil, falando uma coisa assim. Então, você está sendo imbecil, cara, dentro do seu mundinho, né, sem conseguir ampliar os seus horizontes para outras circunstâncias muito além daquela onde o seu intelecto circula. Bem colocado. Duas coisas que me ocorreram quando você estava falando. Uma delas voltando à ideia de campos. Se a gente lembrar que tudo que existe são campos interatuando, é claro que a gente pode imaginar a ideia de que eu, como um campo, estou interatuando com o campo natural e posso ter acesso a realidades que a literalidade não me permite, né? O simples sensorial não me permite. E outras coisas. A gente, às vezes, precisa valorizar aquilo que a gente fez de bom desde sempre. A própria linguagem, qualquer idioma no planeta tem denotação, isto é, eu quero dizer isso, e conotação. Eu quero dizer isso metaforicamente, usando figuras de linguagem. Porque é somente lançando mão dessas ferramentas literárias que eu consigo dar conta de dar uma ideia aproximada de uma realidade que eu estou experimentando e compartilhar com você. Senão não dá. Então, um cara que vai... E
Infelizmente, uma das consequências ruins do materialismo é ver tudo literal, denotativo, e criticar tudo aquilo que é conotativo. E não tem como você sair disso. Não há. Né? Na poesia eu deixo, mas na vida eu não deixo. É assim que a gente funciona. E justamente por esse menosprezo, essa falta de exploração do aspecto consciencial, que a gente apela agora para os nossos amigos do Oriente, né, das tradições do Antigo Oriente, né, que exploraram a consciência por milhares de anos, que a gente padece em conhecer e dar o seu valor, porque tudo que acontece da pele para dentro, né, para o homem padrão do universo ocidental moderno, ignora ou não pensa a respeito, ou enfim, é inferior, medíocre, não pode ser considerado como válido, o que vale é da pele para fora, né, cara? Complicadíssimo isso. É. A boa notícia é que a gente tem aprendido bastante. Nunca se falou tanto, nunca se leu tanto, nunca se publicou tanto, nunca se teve tanto acesso a esse tipo de informação. Hospitais têm recomendado meditação, hospitais têm recomendado acupuntura como tratamento ou pós-tratamento de recuperação. Está se abrindo. Agora, em algumas áreas vai ser muito complicado em que esse discurso seja totalmente aceito, porque demora, tem uma fase de transição aí que vai ser muito complicado. Como a gente falou, se hoje a gente olha para trás e vê, sei lá, pega qualquer cultura asteca da Mesoamérica, onde eles tinham sacrifícios absurdos lá, cortavam cabeças, eram várias pessoas com cabeças cortadas no meio da pirâmide, a cabeça rolando. Não estávamos lá para entender aquilo, mas para a gente isso é uma barbaridade. Talvez as pessoas olhem para a gente daqui a 200 anos e digam, mas esses caras tinham prisões, esses caras tiveram que criar leis para reconhecer que os homossexuais são seres humanos também. Esses caras tinham homens e mulheres na mesma posição numa empresa e pagavam salários diferentes. Vai parecer absurdo também. E é parte dessa evolução, dessa maturidade consciencial, né? Onde é que lembrei agora onde eu quero chegar. Eu acho que essa maturidade consciencial vai nos levar a colocar a intuição como uma ferramenta legítima e acessível a todo mundo e que não seja motivo de chacota. Que não seja talvez tão confiável quanto um ábaco, quanto um computador quântico, mas elas mensuram, apesar de serem ambas ferramentas, elas mensuram coisas diferentes. Talvez o erro seja aí, eu quero misturar coisas imissíveis. E a questão da mistura também me faz pensar no seguinte, concordando com tudo que você falou, mas aí você engatilhou, ou você gerou um gatilho que é a questão da mistura. Então, vamos lá. Às vezes, cara, uma palavra que você fala gera um gatilho. Boa. Que é importante, acho que dá tempo, que é a seguinte, uma outra forma talvez de diferenciar a intuição de uma crendice sem fundamento é justamente o fato de muitas vezes ela apontar para uma direção que a gente não gosta, ou para uma direção que é contra um viés seu, tá? Ou seja, há uma predileção sua, sei lá, eu não sei, uma pessoa em particular que você gosta, mas a sua intuição está te falando o contrário. Tem algo aí te incomodando em relação àquela pessoa. Ou seja, vai contra aquilo que você teria predileção em continuar ou de fazer. Então, isso é importante também, porque na crendice e na cisma é totalmente enviesado, completamente, 100% enviesado. Você vai direto naquilo sem pensar. E quando há uma coisa que contradiz a si próprio, opa, peraí, então... Né? Se eu estou sentindo algo que vai contra aquilo que normalmente eu estabeleceria como o trajeto correto, isso também é um indicativo, também é uma forma também de você identificar de que está ocorrendo algo legítimo contigo. Muito colocado. E para reforçar, talvez, aquela ideia do Cão Wilber, quando eu tô tendo um conflito entre o que eu quero é uma coisa, mas o que eu estou sentindo como intuição é outra, provavelmente aqui tem uma indicação de que eu estou vendo a mesma realidade com olhares diferentes. Sim. Olhares diferentes. E qual que eu vou valorizar? Qual que seria o mais importante? Talvez não dê para cravar que sempre é o mesmo, mas a gente tem que avaliar cada caso de um jeito.
voltando naquela coisa de misturar, me ocorreu aquele exemplo lá do livro e do filme Contato. Como é que eu mensuro quando uma pessoa fala, eu te amo muito? Quanto é esse muito? Quanto se ama? Todos os aspectos subjetivos da experiência humana, e muito provavelmente não humana também, né? Ou seja, animais, plantas, etc., não passa pelo crivo da explicação matemática, né? Que nós descrevemos as mensurações, né? Ou seja, peso, altura, profundidade, velocidade, temperatura e assim por diante. Todos esses aspectos subjetivos da existência, eles se encontram além, inclusive da fisicalidade, porque a fisicalidade é caracterizada por esse poder, alto poder descritivo dos números, né? Então, quando a gente fala sobre intuição, essas coisas, não se aplica mais. Seria muito interessante ver dois cientistas conversando. Poxa, senti muita saudade de você. Explica aí, cara. Quanto é muita, o que é saudade? Explica aí. Põe aí a equação. Põe na equação. Exatamente. Por isso que também tem um aspecto que não vai dar tempo, mas talvez seja interessante de conversar isso ou deixar isso para um outro episódio inteiro, cara, que é a questão da hipervalorização daquilo que se denominou de nerd ou nerd no Brasil, né? De ser algo super valorizado e super, sei lá, em certos aspectos até desejável, né? Mas se a gente parar para pensar dentro do que a gente está dizendo, o nerd é um cara completamente voltado para um aspecto de sua existência apenas, que é aquele aspecto técnico, aquele aspecto do intelecto, que é uma faixa muito pequena. Então, a supervalorização de pessoas assim seria a supervalorização de pessoas amputadas de todas as outras camadas de sua consciência que ficam à deriva, né, sem contato com essa pessoa, e do quanto que isso é prejudicial, ou seja, nerd, no final das contas, é ser ruim. A pessoa é boa em um aspecto em particular, ou em alguns aspectos, alguns trechos da trilha, né, daquilo que ocorre dentro do seu intelecto, mas a amplitude de sua consciência é vastamente deixada para trás em função de preconceitos, ou em função de inabilidades, inclusive com o contexto social, com o contexto mais de relação com as outras pessoas, porque é mais uma pessoa fechada, mais isolada, e não tem esse nível de interação com os outros. Mas, enfim, acho que talvez daria um papo isso daí. Isso aí dá um papo legal, mas eu acho que a gente podia ampliar, sabe aonde? Aquilo que a gente podia falar, o que é um nerd? É uma rotulação. A gente rotula. Sim. Né? E a rotulação, necessariamente, para usar o verbo que você adora usar, amputa. Ela limita, ela eclipsa uma série de outras coisas. Seja quem for, um nerd ou um corrupto, ele tem pelo menos aqueles 4 aspectos que o pessoal da teoria integral sempre diz. Ele tem necessariamente um interior. Quando a gente está falando daquele nerd quadrado, a gente está totalmente dizendo que ele não tem interior. Sim, ele tem. A gente é que não está enxergando. Ele tem um exterior, um comportamento, que é isso que a gente costuma enxergar. Ele tem um aspecto interior coletivo. Ele tem uma cultura com a qual ele se relaciona. Mesmo que seja só entre os amigos dele, não tem problema. Todos nós somos assim, todos nós fazemos parte de uma tribo. E ele também faz parte desse sistema. Graças a eles, a gente está conversando aqui agora, as pessoas podem nos assistir, por exemplo. Né? Então, sempre tem esse aspecto. Toda vez que a gente rotula, a gente limita. É verdade, cara. E esse é outro problema que eu sofri recentemente aí com um hater no meu perfil, que simplesmente me rotulou. Porque, lógico, né, cara? O que acontece? Você vai passar rapidamente por um Reels ou rapidamente por uma postagem e já vai querer deduzir tudo a respeito daquela pessoa por causa daquela postagem. Esse é um problemaço, né? E acho que explica muito o comportamento dos haters, talvez não em sua totalidade, mas em grande parte, de querer já tomar conclusões rapidamente, né? E o quanto que isso está ficando cada vez mais perigoso, eu acho, né? Porque a gente deduz uma quantidade de informações que nós temos e nós temos essa capacidade de ser precisos em nosso julgamento, né, cara? É um grande perigo. Ó, mais uma ideia de papo aí, cara, para um outro episódio.
que é sempre bom, Porque, de novo, e entra nessa esfera do interior nosso que a gente explora muito pouco, a gente precisa explorar mais, porque a gente tende a abafar, né? Mesmo essa pessoa, o que leva uma pessoa a não gostar de você e querer expressar isso publicamente. Porque ela pode fazer isso de maneira privada, mas muitos preferem expor publicamente. Por quê? Enfim. Nem me conhece, na verdade, né? Então, por isso, o que move uma pessoa a fazer isso, né? Tem uma coisa que a gente pode ir atrás, subjacente, né? Porque, vou dar um exemplo qualquer. Por que no aniversário de uma pessoa que aparece lá no Facebook, você não pode cumprimentá-la numa mensagem privada? Tem que ser para todo mundo, velho. Mas você quer aparecer para todo mundo ver, a foto pode ser mais bonitinha, mais legal, né? Então, tem esse aspecto também, não só, mas também. Beleza. Humano demasiadamente humano, assim somos nós e a graça da brincadeira. Devido ao planeta Terra, né? Bom, acabou, cara. Mais uma hora. Passou Uma voando. hora, muito bom. Mas sinal de que foi legal. Bom, cara, então eu queria mais uma vez dizer muito obrigado aí pela sua participação sempre impecável e preciosa. Pedir para as pessoas também curtirem o canal, divulgar esse canal para outras pessoas que possivelmente possam se beneficiar daquelas conversas, ou dessas conversas, na verdade, que nós temos. E até a semana que vem com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Combinado, Roberto. Grande abraço. Até mais. Mais, tchau, tchau. Tchau.